Eu acho que uma boa forma para começar o vídeo de hoje é comentando com vocês que a palavra coragem significa agir com o coração. E é isso que eu vou fazer, não só nesse vídeo, mas que eu acho que tenho feito em todos os vídeos do canal, mantendo esse canal ao longo de 5 anos, e é preciso ter coragem para falar o que eu vou falar aqui, para fazer o convite que eu vim fazer, porque hoje, gente, a gente começa uma nova página neste canal, uma página em que a gente vai fazer uma leitura conjunta em ordem cronológica, porque a autora merece, porque é uma das minhas autoras favoritas e porque tem muita coisa envolvida na sua obra. Então eu tô um pouco nervosa, mas venham comigo, porque hoje a gente vai falar do projeto Mujer del Alma Mía, lendo Isabel Allende em ordem cronológica. Pois é, gente, eu tava muito nervosa e louca para lançar esse projetinho de leitura conjunta contínua, que vai ser muito audacioso, porque trata-se aqui de uma autora muito prolífica, né? Ela tem muitos livros publicados e é um projeto que se pretende duradouro, né? Então, é sempre um risco falar e trazer ao mundo projetos assim, porque muitas coisas estão envolvidas, né? Muitos cronogramas, muitas pessoas se envolvem, mas eu acho que esse é um dos projetos que mais me aquece o coração ao fazer, então por isso eu devo fazê-lo, né? É assim que eu faço as coisas aqui no canal, sempre seguindo o coração, e hoje eu tô aqui para convidar vocês a esse projetão de leitura conjunta, de leitura em ordem cronológica da Isabel Allende, que é uma das minhas escritoras favoritas da vida, é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo e uma escritora que está na ativa até agora, desde que ela começou a escrever, ela nunca mais parou. E, bom, ela trouxe tantas obras maravilhosas ao mundo. Para começar falando aqui da Casa dos Espíritos, né, que é um dos seus livros mais reconhecidos e foi o primeiro livro que ela lançou, depois teve mais vários e vários livros. A gente se olha para a Casa dos Espíritos, a gente vê o que a Isabel Allende fez pela literatura latino-americana, mas ela teve muitas outras coisas mais publicadas ao longo de todos esses anos, desde a publicação do seu primeiro livro lá em 1982. E eu acho que é muito importante a gente valorizar esse tipo de produção, especialmente porque é feito por mulher e é feito muito bem, diga-se de passagem. Então, enfim, gente, eu tô começando aqui já com as justificativas para esse convite de projeto, porque realmente eu acho que é importante a gente atentar para essas coisas. A gente sabe que existem muitos projetos de leituras conjuntas que estão lendo autores homens, e tudo bem, porque tem espaço para tudo. A gente já viu vários projetos bacanas nesse sentido, né? Como, por exemplo, o Lendo Dostoiévski em ordem cronológica, que era o #DostoiCilindo, organizado pela Isa Vick, que agora, inclusive, está lendo Machado de Assis em ordem cronológica, e outros tantos projetos, como o da própria Duda, do canal Book Addict, que faz a leitura em ordem cronológica de toda a obra da Agatha Christie, porque essas pessoas entendem, né, que existem muitas produções interessantes para a gente conhecer mais a fundo. E eu decidi fazer um projeto do mesmo estilo, só que com uma autora que eu gosto, uma autora latino-americana e uma autora mulher, porque eu acho que ela merece muito mais reconhecimento do que ela já tem, especialmente aqui no Brasil. Essa é uma das autoras mais lidas no mundo, autoras de língua espanhola mais lidas ao redor de todo o mundo, né? E a gente aqui no Brasil ainda lida com um certo preconceito com as obras da Isabel Allende por ser best-seller, o que não faz o menor sentido. Se todo mundo tá lendo, se todo mundo tá gostando e isso se mantém por vários e vários anos, por décadas, né? É porque a pessoa escreve muito bem. Então, para que esse preconceito com uma obra tão vasta e tão prolífica, né? Bom, então eu decidi trazer a Isabelita porque sim, né, gente? Porque sim, porque ela é maravilhosa e porque a gente ainda tem muito a conhecer e a espalhar por aí os seus livros. E antes de eu continuar aqui com os detalhes todos sobre como vai funcionar esse projeto, sobre como a gente vai ler, quais são os cronogramas, enfim, eu quero
deixar aquele pedido maroto para vocês de que curtam esse vídeo enquanto vocês estão assistindo, isso é muito importante. Não esqueçam que o like ajuda um monte quem está aqui desse lado produzindo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Se vocês estão chegando agora, aliás, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e, claro, né, gostando desse conteúdo, se inscrevam porque isso é grátis e ajuda muito, tanto o meu trabalho quanto a vocês mesmos, para receber, né, todos os conteúdos sempre em primeira mão. E, claro, gente, não esqueçam de conferir tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco todos os livros que eu estou mencionando e os links para que vocês possam conferir a sinopse completa, os valores, os formatos, enfim, tudo, né, que pode ser útil, bem como outras informações desse projeto de leitura conjunta que eu vou deixar aqui embaixo para todo mundo poder se organizar e vir participar junto comigo. Só para deixar vocês com um gostinho do porquê ler Isabel Allende, eu queria comentar que eu estou lançando esse projeto aqui às vésperas do seu aniversário, que tá para chegar, que vai acontecer em breve, e porque ela vai completar 80 anos de vida, gente. 80 anos, ela tá super ativa e segue escrevendo, inclusive tem lançamento deste ano em que eu tô gravando o vídeo, que é 2022, para mostrar para vocês como ela trabalha muito, né? E além desses 80 anos de vida, que merecem ser celebrados com leituras da sua produção mesmo, a gente tem 40 anos de carreira, né? Exatamente em 2022, a Isabel Allende completa esses 40 anos de carreira e não é pouca coisa. 40 anos escrevendo direto, né? Sem parar, isso é muito bonito de se ver. Então, ela é uma das autoras aí que tá em produção, tá na ativa e continua sendo best-seller, continua sendo muito apreciada por mais de 70 milhões de leitores, porque os seus livros já venderam 70 milhões de exemplares. Sim, é um fenômeno essa mulher. E eles já foram traduzidos para mais de 40 idiomas. E, claro, né, por tanta produção assim, ela também já recebeu inúmeros prêmios ao redor do mundo, mas alguns deles são super especiais, como o prêmio que ela recebeu em 2010, lá no Chile mesmo, que é o Prêmio Nacional de Literatura, um dos galardões aí mais aclamados do seu país. E também, em 2018, ela recebeu uma medalha de honra nos Estados Unidos pelo conjunto da sua obra, por toda a sua contribuição para o mundo das letras, no National Book Award. Então, assim, ela se destaca em língua hispânica, mas também ela se destaca em outros países, porque realmente vendeu tanto de livro que essa mulher vendeu, tendo a história de vida que ela tem, é uma coisa fascinante. Ela que nasceu no Peru, né, porque o pai dela era diplomata, mas depois ela se criou ali no Chile e viveu ali até o comecinho da vida adulta. Ela também passou pela Venezuela, quando ela teve que se exilar, quando começou a ditadura no Chile, e por fim, em 1987, ela se mudou para os Estados Unidos, onde ela vive até o momento, né? E ela sempre se considera uma pessoa estrangeira, né? Que nunca está no seu lugar, mas ela carrega no coração o Chile como seu país mesmo, como seu país natal, e ela fala muito sobre isso na sua obra e é bem bonito de ver. Outra coisa sobre Isabel Allende, né? Que esse sobrenome Allende também tem a ver com o Salvador Allende, que era seu primo, mais ou menos como fosse um tio, né, mas era ali da família dela, então ela tem também essa ligação com essa pessoa que foi tão importante para o país e que foi assassinada, né, durante o seu governo. Então, Salvador Allende, ele foi assassinado, gerou todo o começo ali da ditadura e logo depois ela teve que sair do país, inclusive por ser da família do Allende, por ser jornalista e ser muito faca na bota e falar das coisas que estavam acontecendo. Então ela é uma mulher muito impetuosa, sempre falou o que ela queria falar, sempre saiu da curva, né? Ela nunca seguiu o script que se esperava dela, foi muito guerreira e se aventurou por vários lugares e eu acho isso sempre também muito admirável. Mas a essa altura do vídeo vocês estão se perguntando e como vai funcionar o bendito projeto, Jéssica? Porque eu já sei que ela é uma autora maravilhosa e eu quero participar. Pois bem, gente, como é um projeto bem longo e como ela tem muitos livros, a maioria dos quais vocês podem ver aqui, porque eu tô com quase todos eles completando aqui a coleção, por ser tão extenso, a gente vai ter que ler de uma maneira para não enjoar, né? Então eu pensei da gente fazer essas leituras conjuntas da Isabel Allende em ordem cronológica a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses a gente lê
um dos seus livrinhos, assim a gente não esgota tão rápido e também não corre o risco de enjoar da sua literatura, que eu acho bem difícil, mas tudo bem. Então a gente vai ler a cada 2 meses, não há motivo para vocês se preocuparem, nem para saírem correndo comprar todos os livros agora, porque tem tempo para isso e dá para esperar aquela promoção marota, né, para ler a Isabelinha, que é essa mulher maravilhosa aí que a gente está em foco. Então, uma leitura a cada 2 meses. A primeira leitura vai ser em julho de 2022, a segunda leitura em setembro, a terceira leitura em novembro, a quarta leitura em janeiro e assim por diante. Então, em um mês a gente lê, no mês seguinte a gente discute, aqui mesmo, aqui no canal, em live, aberta a todo mundo. Esse é um projeto, portanto, aberto e gratuito e eu tô convidando todo mundo para participar mesmo. Não tem a ver com nenhum dos meus clubes de leitura já existentes, é uma coisa aqui do meu canal e é aberta a todos. Então, vocês venham participar porque, gente, não tem desculpa. E agora eu vou começar então a falar dos livrinhos que eu tenho aqui. Ainda me faltam 2 títulos que tá difícil de encontrar em edição brasileira, mas eu ainda vou dar mais uma procurada e qualquer coisa eu compro o livro digital para facilitar a vida. Mas a grande maioria dos livros está aqui e eu vou mostrando então para vocês um a um deles e dizendo quando é que eles vão ser lidos. Uma coisa importante, gente, sobre esses livrinhos aqui é que eu fiz uma pré-seleção deles, porque a Isabel tem muita coisa escrita e se a gente colocasse tudo ia ficar realmente muito difícil para dar conta, né, desses livros todos, já que só com o que está aqui a gente vai até 2025. Então, eu precisei selecionar e eu retirei alguns dos livros, por exemplo, os livros infantis, né, que eu acho que aí também é um projeto específico, muito específico dela, para um público certo, né, e também retirei algumas peças de teatro, porque sim, ela também escreveu alguns roteiros de teatro e aí a gente pode não encontrar, né, porque muitos desses nem foram traduzidos para o português. Então, eu deixei aqui só os livros que são considerados romances, né, os romances todos os famosos dela, também livro de contos e também alguns que são não ficcionais, que ela considera como uma autobiografia. Eu vou especificando à medida que eu for apresentando para vocês. Outra coisa importante para dizer é que eu não vou fazer resumo aqui dos livros todos, porque senão a gente ficaria 25 dias falando, né? E não é essa a ideia. Mas eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, e se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem olhar aqui embaixo e conferir a sinopse pelo link que eu deixo sempre para vocês. Outra coisa importante, gente, é que se vocês quiserem participar de um mês e no mês seguinte, na leitura seguinte, não participar, tudo bem, vocês podem ler conforme a vontade de vocês. Eu vou estar aqui lendo e me comprometendo a fazer essas leituras conjuntas nos meses específicos e também a trazer conteúdo depois em forma de live para a gente discutir aqui abertamente, tá bom? Tudo vai ficar salvo numa mesma playlist e a gente vai alimentando isso a cada 2 meses. Mas vocês não são obrigados a participar de tudo, tá, gente? Ninguém é obrigado a nada, muito menos a forçar a leitura. Se tem algum título que vocês não querem ler, tudo certo, passa para o próximo sem ressentimentos. E é claro que, começando o projeto por ordem cronológica, a gente tem que pegar o primeiríssimo livro dela publicado, que foi nada mais, nada menos que A Casa dos Espíritos. Esse foi publicado em 1982, ele é um romance, ele é um dos mais extensos da Isabel, e esse é talvez o que tem mais contexto político, porque vai pegar a ditadura chilena e vai falar sobre isso, apesar de também tratar de várias gerações de uma mesma família, que é incrível. Eu já li esse livro, então para mim vai ser uma releitura e eu pretendo reler em espanhol. Essa minha edição é uma edição antiguinha, mas que tá toda rabiscada, tem muito apreço e eu vou reler, se possível no idioma original, porque assim também já aproveito e treino um pouco do meu espanhol. Esse livro foi publicado então em 1982, seu primeiríssimo livro, e vai ser lido no mês de julho de 2022. E a discussão dele vem então em agosto, provavelmente perto do aniversário da Isabelita, que é dia 2. Mas todas as datas vão estar aqui embaixo e também eu vou sempre anunciando lá no meu Instagram e aqui na aba comunidade do YouTube, porque também é um espaço da gente trocar e colocar essas informações de uma maneira mais rápida, né? Então fiquem sempre de olho nessas datas do projeto, mas eu vou anunciar muito por aí. O segundo livro publicado por Isabelita foi o De Amor e de Sombra. Eu amo essa capa, aliás, eu amo todas as capas novas que estão chegando aí
pela obra da Isabel Allende. Alguns aqui vão estar com capa antiga, porque ainda não foram republicados, né, com esse novo design, mas vocês estão vendo aqui que esse é um dos bonitões, né, gente? E esse é mais um romance da Isabel Allende, que foi lançado em 1984. E aqui ela vai soltar a mão e dar continuidade à sua obra grandiosa. É um romance que vai falar sobre poder, sobre injustiça, sobre várias questões delicadas, daquele jeito que só Isabel Allende sabe fazer. Vai ter também um bom romance entre dois personagens, mas eu acho muito bonito como ela escreve tudo isso. Então, a gente vai conferir esse livro em setembro de 2022 e vamos discuti-lo em outubro em live no canal. Nossa terceira leitura de Isabelita Allende, em ordem cronológica, vai ser o Grande Eva Luna. Eu simplesmente amo essa capa. Esse livro foi publicado em 1987 e conta a história de uma mulher que desde cedo precisou se virar nos 30 para sobreviver. Ela não teve uma infância tranquila e precisou começar a trabalhar como empregada doméstica, mas o grande dom, o grande amor da vida dela era contar histórias. E aí a gente vai ver essa personagem pulando de casa em casa, mas sempre em busca dessas histórias que ela gostava de contar e também tentando dar vazão a isso. Esse é um livro também que é muito renomado. A gente vai ler ele em novembro de 2022 e discuti-lo em dezembro também aqui no canal. E como se não bastasse o próprio Eva Luna, ela também escreveu Contos de Eva Luna, que acabou de ser relançado nessa capa super bonita no projeto gráfico novo, e esse aqui ela vai trazer vários contos sobre personagens que aparecem em Eva Luna. Então vai ser muito legal poder ler primeiro o romance, conhecer um pouco desses personagens e depois se aprofundar aqui nos seus contos individuais. Esse foi publicado em 1989, né, e também é um dos livros importantes aqui da Isabelita. E esse já vai ser leitura do ano seguinte. Vamos ler então em janeiro de 2023 e discuti-lo em fevereiro, ali tranquilinho, 2 meses para a gente dar conta desses contos. O próximo livro da fila é esse aqui, O Plano Infinito, que agora tem nova edição, que foi também recentemente lançada, e esse, gente, foi publicado em 1991 e é um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, livro dela publicado que fala sobre um personagem vivendo nos Estados Unidos. Os anteriores ainda estavam muito ligados ao universo chileno, latino-americano, e esse aqui é o primeiro, então, que vai contar a história desse personagem, narrando basicamente desde a infância até a velhice dele, e falando de vários problemas que acontecem com imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo, né? Fora questões raciais, enfim, mas é aquele livro que vai denunciar muitas das coisas que acontecem nos Estados Unidos em termos sociais. Também acho muito interessante a premissa, e ele é um certo calhamacinho, que a gente vai ler em março de 2023 e discutir em abril. Na sequência, a gente vai conferir o livro Paula, que é também um dos mais famosos da Isabel Allende. Esse aqui não é ficção, ele é considerado meio que uma autobiografia, mas ela não vai falar só dela mesma, ela vai falar da Paula, que é a sua filha, que faleceu muito cedo, vítima de uma doença rara, né? E inclusive teve um hiato, né, na produção da Isabel, desde O Plano Infinito até a publicação desse aqui, que foi publicado em 1994, justamente por conta da morte da sua filha, né, que foi um evento que abalou profundamente a Isabel Allende. E aí, a filha dela adoeceu em 91, em 92, em dezembro, ela faleceu, e depois disso é que ela decidiu processar o luto escrevendo essas histórias, que são baseadas em anotações que ela fez durante a estadia da Paula no hospital, porque ela acreditava que talvez a Paula pudesse perder a memória, então ela estava contando a história da família, a história da Paula, em caso fosse preciso, né, recontar, e ela reúne tudo isso, assim como ela reúne algumas cartas que ela trocou com a sua própria mãe, com quem ela teve uma história muito íntima, muito bonita, e aí ela escreve esse livro colocando em ordem esses acontecimentos todos. Dizem que é um livro muito emocionante, triste às vezes, mas muito bonito e cheio de eventos marcantes, e vai ser também um gosto poder lê-lo. E esse aqui a gente vai ler em maio de 2023 para discutir em junho. Na sequência desse, vem um dos livros que eu ainda não tenho, que é o Afrodite. Ele está publicado em espanhol, eu acho que chegou a ter alguma tradução para o português e eu ainda não encontrei. Em caso de não encontrar, de ainda não ter, quando chegar a vez dele, aí eu vou ler em formato e-book, mas estou deixando aqui a capa para vocês.
Nesse livro ela vai falar sobre essa ideia de amor e de feminilidade que vem junto com Afrodite. Ela estava numa época de pesquisar comidas afrodisíacas e tudo mais, então é um livro bem diferente. Não é um livro de ficção, mas eu acho que é um livro gostoso e saboroso da gente ler. Ele foi publicado em 97, dizem que ela estava numa fase de novo relacionamento e aí ela estava muito buscando essas coisas saborosas depois de ter passado por vários períodos muito difíceis da vida. A gente vai ler esse livro em julho de 2023. Logo na sequência, ela publicou este livrão aqui, que é o Filha da Fortuna. Esse estilo de capa dos livros dela é o que eu mais gosto. Esse aqui foi publicado em 98 e é um romance que vai mais para um tempo passado. Ele vai tratar de uma menina, de uma mulher, enfim, que vai junto da corrida do ouro, ela vai para a Califórnia, vai para os Estados Unidos, a princípio para buscar o seu marido, mas depois ela acaba tendo várias aventuras nesse navio onde ela viaja escondida, porque afinal se passa no século XIX, e lá ela vai descobrindo todo um novo mundo, todo um novo relacionamento. É bem interessante, eu gosto muito desses romances de época e sendo a Isabel que está escrevendo, eu tenho certeza que é coisa excelente. Esse aqui vai ser lido em setembro de 2023. E logo depois desse, vem mais um livro que eu ainda não tenho, é daqueles que eu tinha comentado para vocês que eu ainda não tô com a edição física em mãos, é o Retrato em Sépia, e esse livro foi publicado em 2000. E a gente vai ler ele em novembro de 2022, se tudo der certo até lá, eu já estarei com o meu exemplar em mãos, ou então vou ler a versão digital do livro também, porque aí facilita, eu posso ler até mesmo em espanhol. Depois disso, a Isabel publicou O Meu País Inventado. Esse aqui é um livro não ficcional em que ela vai refletir sobre a sua relação com o Chile, com a América Latina, então vai ter muita coisa pessoal. Ele foi publicado em 2003 e a gente vai ler em janeiro de 2024, se tudo der certo. Então aqui a gente já tá indo lá longe, né, para falar desses livrinhos, mas não tem problema. Agora, o próximo da fila também é um dos que tem aquelas capas antigas, mas olha esse título, gente, é o Zorro, o começo da lenda. Começa a lenda, aqui ela vai atrás dessa figura tão popular, né, do Zorro, para contar a história dele de uma maneira, de uma perspectiva ficcional. Esse livro foi lançado em 2005 e a gente vai lê-lo, deixa eu olhar direitinho aqui para falar para vocês, em março de 2024. É um calhamacinho também, mas dizem que é muito divertido de ler e eu tô animada também para esse. O próximo da fila é Inês de Minha Alma, um dos mais conhecidos dela, que também está inspirando o título deste projeto. Esse é um romance histórico em que ela vai pegar uma figura que foi real, né, e vai se basear nisso para escrever a história de uma mulher que teve participação ativa na conquista do Chile, então, e ficou muito tempo desconhecida. Esse aqui a gente vai ler em maio de 2024, gente. Então se preparem aí e eu espero que até lá eu tenha a nova edição com uma capa mais bonita. Mas vamos lá. O próximo da fila é de não ficção e se chama A Soma dos Dias. Aqui também ela vai refletir sobre várias questões da vida dela, vai falar também sobre as experiências, né, de ser chilena, de ser estrangeira, coisa que ela sempre comenta muito. Esse livro foi lançado em 2007 e a gente vai ler em julho de 2024. Depois desse, gente, vem um lindo que é dos que mais me deixa intrigada para conhecer, que é A Ilha Sob o Mar, que tem essa capa bonitona, é um calhamação e esse foi publicado em 2009 e é um livro que vai ser bem interessante, vai se passar no Haiti, vai tratar de questões do racismo também, de quando os conquistadores estavam por lá e estavam explorando tudo aquilo e vai ter uma protagonista escravizada aqui e eu acho que vai ser bem legal conhecê-la. Esse aqui a gente vai ler em setembro de 2024. O próximo da fila é o Caderno de Maia. Esse livro foi publicado em 2011 e é um dos mais recentes, mais contemporâneos também, que a gente tem da Isabelita. E aí a gente vai ver uma história de identidade de uma menina que é chilena, mas que também tem outras ascendências na sua família e que vai pensar muito sobre essas raízes. Esse aqui vai ser uma leitura, então, de novembro de 2024. E o próximo livro é uma das aventuras
da Isabel Allende em outros gêneros. Em 2014, ela lançou O Jogo do Ripper, esse que é o seu primeiro romance policial, vai ter uma investigação, vai ter um crime envolvido e ela vai falar de uma história de 4 jovens que se reúnem para jogar RPG e aí eles estão meio que investigando um assassinato de brincadeira e eles acabam descobrindo que tem alguma coisa ali de verdadeiro, inclusive envolvendo um daqueles personagens, né, que tem relação com a pessoa do crime. Então é um romance bem interessante, ele é um tijolinho e esse aqui a gente já vai ler em 2025, em janeiro, vai ser a primeira leitura daquele ano. O próximo livro foi publicado um ano depois, em 2015, e é O Amante Japonês. Esse me foi super recomendado há algum tempo e eu tenho curiosidade em ler e, como o nome já diz, vai envolver uma relação com o japonês. A Isabel Allende nunca repete enredo, ela sempre vai para outros lugares e esse aqui a gente vai ler em março de 2025. É um dos romances que não é tão extenso, então dá pra gente dar conta. Na sequência desse veio o Muito Além do Inverno, que ela publicou em 2017. Esse é um dos que eu já li, mas que até lá eu vou precisar realmente reler, porque já não vou lembrar de muita coisa, mas eu gosto muito desse livro porque ele vai falar sobre uma mulher chilena que está nos Estados Unidos, vai ter um romance envolvendo essa mulher, mas não só isso, vai ter também um crime, então ele é meio que uma investigação policial, acontece alguma coisa com uma guatemalteca que está por lá e ela vai se envolver com isso, a protagonista, então é um livro bem interessante, e esse a gente vai ler em maio de 2025. E tá acabando, gente, eu prometo que tá acabando. O próximo da fila é um dos seus romances mais recentes. Estou falando do Longa Pétala de Mar, que foi publicado em 2019. Esse eu comprei logo depois que ele foi lançado e eu ainda não li, agora eu vou ter que esperar um pouquinho mais para ler, mas é um romance histórico que vai contemplar a Guerra Civil Espanhola, mas não só, né? Ele vai daí até mais ou menos o período da ditadura do Pinochet e vai falar sobre estrangeiros de Barcelona que vão se instalar no Chile e lidar com tudo isso que tem, né, nesse traslado. Tem a ver também com Neruda, que ajudou no transporte desses imigrantes, desses exilados, e também o título dizem que é de um verso do Neruda, Longa Pétala de Mar, seria o Chile. E esse aqui a gente vai ler em julho de 2025. O penúltimo da fila é o Mulheres de Minha Alma, que também é uma referência aí que eu peguei para colocar no nome do projeto. Esse aqui ela lançou em 2020 e é um livro de não ficção que eu já li e adorei. Ela vai falar sobre a experiência dela como mulher, como feminista e de outras mulheres que foram importantes na sua vida. E também vai pegar muito da pandemia, né, da Covid que a gente teve e que ela experienciou de uma outra maneira, já pensando muito sobre a velhice. E a gente vai ler, então, em setembro de 2025. E o último da lista, até o momento em que a Isabel lançar um próximo livro, é, por enquanto, o Violeta. Esse que é lançamento de 2022. E aí a gente vai ler no finalzinho do ano de 2025, lá para novembro. Esse aqui também é um romance que vai dar conta de uma personagem que durou muito tempo, que presenciou muito o século XX, que nasceu em 1920 e vai até 2020. É uma centenária que a gente está falando aqui, e ela vai contar por meio de carta a uma pessoa amada tudo o que ela viveu e experienciou. Deve ser super interessante e eu não sei agora se eu leio agora, se eu espero chegar a 2025, mas tá aqui também e é o último por enquanto dessa lista. E gente, é isso, eu me alonguei um pouco porque eu precisava apresentar todo o projeto para vocês, mas eu espero de coração que muitos se animem para ler comigo Isabel Allende em ordem cronológica. Se a gente perceber que ela tá publicando ainda mais livros, a gente vai acrescentando e lendo indefinidamente Isabel Allende, mas por enquanto a gente tem livro para até novembro de 2025 e vai ser nessa sequência que eu comentei aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês se engajem nesse projeto, que vocês espalhem essa ideia, porque a Isabel Allende ainda é muito menosprezada no Brasil, especialmente por ela ser best-seller, né, o que não é digno, né, tipo, não é digno que ela tenha essa fama, porque ela escreve muito, muito bem, e eu gostaria muito que a gente valorizasse a obra dela, já que essa mulher todo dia 8 de janeiro senta para escrever e praticamente a cada 2 anos lança um livro novo. Gente, é muita coisa. Então vamos valorizar essa grande escritora que a América Latina tem e que é uma das minhas favoritas também. Eu espero que todo mundo curta e que venha ler comigo Isabelita em ordem cronológica. É isso, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo. Comenta aqui embaixo se vai ler comigo ou não e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!